mulher empreendedora, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Você Empreendedora. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, inclusive ela é a proprietária da academia que eu malhei por muito tempo, da Fit Company. Ela que tem 2 academias, abriu uma nova academia recentemente, né, Tainá? Tainá Moraes. Eu queria que a Tainá se apresentasse, Tainá, e já falasse pra gente. Pode falar com calma, tá? Você tem todo o tempo do mundo. Por que, assim, essa curiosidade que eu tenho, né? Por que o ramo de academia? Porque é difícil ver, assim, eu não conheço outras mulheres que têm uma academia. Eu achei muito legal o seu ramo. Pode ficar à vontade para falar pra gente. Vamos lá, me chamo Tainá Moraes, eu tenho 33 anos e iniciei com a Academia Fit Company aos meus 22 anos. Eu sou formada em Educação Física e foi daí que surgiu esse desejo de ser dona de uma academia. E quando eu fiz a faculdade, eu fiz licenciatura, então eu me formei encaminhada para a área acadêmica. E na época surgiu a oportunidade dessa academia, que já estava na segunda gestão e eu sou a terceira gestão dessa academia. Então é algo que eu sempre tive esse sonho, esse desejo. Quando eu visitava minha tia, ela morava na Lagoa, Leblon, ali naquela região, e eu passava por uma academia no Leblon. Desculpa. Eu passava por uma academia na Lagoa. Ah, sim. Eu olhava para aquela academia e eu ficava encantada. E eu falei, aos meus 14 anos, eu vou ser dona dessa academia. Mas é realmente algo inimaginável, uma academia do porte que a Estação do Corpo era, ali na Lagoa, né, um lugar muito privilegiado do Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de estagiar nessa academia. Foi meu primeiro estágio com musculação. E foi uma alegria imensa, eu queria entrar naquela academia. Como é que eu ia entrar? Né? Para treinar não ia ter como, porque eu morava muito longe. E pensei, nossa, meu sonho é entrar nessa academia. Quando eu vi a vaga, eu nunca tinha trabalhado com musculação. E foi meu primeiro estágio, eu consegui pisar lá. Era o meu sonho, ver como era essa academia. Porque era um spa. Estava escrito Spa and Wellness. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, uma academia spa? Como deve ser isso? E isso acendeu em mim essa vontade. E quando eu conheci, realmente, as pessoas iam para ficar na piscina. Era um momento de bem-estar. Tinha hidromassagem, banheiro de hidromassagem, tinha um lugar... Nossa, era deliciosa a academia inteira. E o ambiente também, as pessoas muito agradáveis, era fresco, um lugar que todo mundo queria passar o dia, como se fosse um clube mesmo. Então, esse ficou guardadinho em mim, essa percepção ali daquela academia. E aí vi a academia lá em Xerém, passou pela minha cabeça também, bem que eu podia ser dona dessa academia. Mas assim, algo que eu pensei que eu seria professora de academia, passaria a ser coordenadora, gerente. Eu achei que eu ia, né, percorrer esses caminhos para eu ter mais maturidade, aprender. Então, não imaginava que eu seria dona de uma academia aos 22 anos. Isso realmente foi muito nova, realmente. Muito nova. Assim, eu me formei em fevereiro e em abril a gente assumiu. E na época minha irmã veio comigo, foi minha sócia. E a gente fez assim, a gente teve muitos desafios, tanto pela questão da cultura local, mas também a estrutura física. Era um pouco precária. Eu lembro muito do telhado ser... Porque no caso você pegou esse imóvel, ele já era uma academia. Isso, ele já era. Só que você queria ali colocar a excelência que você tinha visto, né? Isso aí. No outro espaço e tudo mais. Tudo aquilo que acendeu em mim lá aos meus 14 anos veio muito forte e eu sempre gostei. Eu cheguei a trabalhar em uma rede lá do Rio também, que eu admirava muito. Então eu sempre admirei e observei muitas academias e pensava, nossa, que padrão de qualidade excelente. Gostaria de ter também. Mas é aquilo, eu estava indo para a área acadêmica. Então, eu gosto muito da palavra oportunidade. Eu não quero perder nenhuma oportunidade que aparece na minha frente. E ali, naquele momento que apareceu, conversamos, né, minha família, conversamos e realmente tomamos essa decisão. Foi muito arriscado. A academia ela já existia, ela já tinha um nome, já era conhecida, mas eu precisava
colocar ali, organizar melhor, realmente entender que tem gestão, tem que mostrar que tem gestão, porque eu não quero falar mal da antiga, porque era muito ruim. Então, assim, tô tentando ser cuidadosa com as palavras. Sim. Aí eu tô meio travando. Sem problema. Então, assim, o meu maior desafio em relação à cultura do local. Então, eu lembro que em relação ao financeiro, não tinha organização. Em relação ao comportamento, também não tinha uma organização. Porque não já tinha sido gerado ali um padrão, né? Isso, e você exatamente. queria estabelecer um outro padrão com essa nova gestão. Sim. Eu percebi que, a partir do momento que eu e a minha irmã entramos, algum comportamento já foi mudado. Eu percebi que algumas pessoas começaram a pagar mensalidade. Ou seja, não tinha controle, não tinha algo que realmente... Um sistema mesmo para ter esse controle. E a gente foi ajustando essas questões, né? Tinha algumas dívidas, então a gente realmente, em questão financeira, era um cenário muito complicado que é difícil pensar que alguém assumiria. E a questão estrutural. Eu precisava colocar um forro no teto, porque era telha direto, o pé direito é um pouco baixo, então era muito calor. O chão já tinha buracos, então correndo risco de alguém se machucar. Então eu precisava colocar um piso, colocar um forro, para melhorar um pouquinho ali do visual. Então essas questões estruturais foram grandes desafios. Tanto a cultura local, que eu tinha que implementar uma nova, organizar melhor, e também questão de estrutura, reforma. Deu muito trabalho, tinha questões de telhado, goteira. Sim. Então era uma obra muito grande que eu tinha que fazer para poder trazer um pouco mais de dignidade para o espaço. E ali porque essa foi a sua primeira experiência com o empreendedorismo, porque você já começou ali com o pé na porta, né? Porque você assumiu ali um negócio, visualizou, já tinha na sua mente, né, a imagem daquilo que você pretendia tornar aquele espaço, mas você já de cara teve que fazer diversos investimentos. Como que foi isso para você, tão jovem? Você recebeu auxílio da sua família, alguém que cooperou ali, chegou junto financeiramente, para poder acreditar naquilo que você estava realizando? Você em algum momento teve medo, tipo, cara, vou investir aqui, esse negócio não vai dar certo, vou perder meu dinheiro? Porque, assim, a mente da pessoa empreendedora, normalmente, ela pensa ali, ela tem aquele pensamento positivo de investir e ver o retorno. Mas como você não tinha experiência, como que você enxergava isso? Não, vai dar certo. Porque você não tinha ali o know-how, digamos assim, né, do empreendedor, porque você era muito jovem, era a primeira experiência. Sim. E você foi com a cara e com a coragem. E o ramo de academia, né, que eu não estava familiarizada na época. Então, realmente, cheguei com o pé na porta mesmo. Eu já via alguns comportamentos que não concordava, e de primeira eu cheguei colocando ordem. Então, assim, eu era uma pessoa muito firme, muito certa do que eu queria, de como deveria ser o comportamento das pessoas. Então, eu lembro hoje em dia eu penso, nossa, como é que eu conseguia fazer? Porque eu tinha muita força, muita garra, eu não tinha vergonha, eu falava, eu me posicionava. Se tinha alguma coisa que não estava agradando alguém da equipe, eu era pontual, imediata, direta. Eu não deixava aquilo permanecer. E isso realmente foi um feeling, mas eu também sou filha de comerciante. Então, eu acredito que tenha isso correndo muito forte na minha veia. Observar a forma como meus pais foram comerciantes. E eu fui me transformando em comerciante, né? Naquele momento, eu não fui preparada. Eu observava muito, né, o movimento ali dos meus pais, do comércio deles, que é totalmente diferente. Mas, com certeza, eu tive muito aprendizado, né, por parte do exemplo dos meus pais. Então, eu sou extremamente grata pelos meus pais e isso é fundamental na minha vida. Eles me ajudaram muito, tanto como direcionamento, né, como dona do meu próprio negócio, e também financeiramente. Então, assim, eles entenderam que precisava investir porque a situação realmente era necessária. Mas é aquilo, meu pai, ele não entrega tudo.
ele colocou, vamos colocar uma dignidade, vamos pintar uma parede, coloca um forro no teto, um piso no chão. Chegou uma hora, quando ele viu o preço do piso, ele falou, minha filha, você está pensando o quê? E foi aí que parou tudo. Então, assim, porque eu pensei, é um prédio, eu preciso do piso mais grosso por causa do impacto do peso. Sim, por, né, ter o peso. E o prédio pode prejudicar a estrutura. Então, eu fui no piso realmente o mais caro. Então, ele topou, mas depois disso parou. Então, eu acredito muito, assim, que eles me ensinaram a pescar. Eles colocaram, realmente, colocaram o peixe, a vara. Todo o material. Sim. Eles colocaram. Eu sou muito grata, reconheço muito. E se não fosse isso, com certeza eu não conseguiria. Mas eles saíram. E foi nesse momento que aí, eu e minha irmã, a gente se olhou e, meu Deus, é agora. Vambora, é agora. É agora então, que agora ou nunca. Vai dar certo e vamos pra cima. E eu, nessa época, eu atuava muito mais na musculação, como coordenadora. Organizava melhor essa parte, né, de contratação de professores. E a minha irmã ficava mais no administrativo. Então, a gente se organizou dessa forma. E ficamos assim por 4 anos. E aí, em 2018, ela saiu, ela não se identificou com a área e quis sair. E aí eu fiquei sozinha até 2022, meio de 2022. E aí meu esposo entrou. Ah, sim. Então hoje você e seu esposo que são ali sócios na academia. E como que é isso para você, ser sócio do seu marido? É muito diferente? Porque é até legal a gente tocar nesse assunto aqui, porque tem muitas famílias que empreendem em família, né? Sim. E é diferente você empreender em família, quer dizer, acredito que tenha coisas que permanecem iguais, outras que não. Sim. Como que é isso para você hoje, empreender com o seu esposo? Olha, é maravilhoso. Então, eu realmente acredito que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque a gente se comunica muito bem, depois que a gente começou a trabalhar juntos, foi a fase mais difícil do nosso relacionamento, porque a gente começou a brigar muito. A gente não é de brigar, a gente sempre conversou, pontuou, sempre foi um diálogo muito sensato. E os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Em 7 anos de relacionamento, a gente nunca brigou tanto quanto nos 3 primeiros meses ali da academia. Assim, eu tinha muita informação para passar para ele. Porque você já era desse ramo, ele não. Ele é formado em educação física, mas ele atuava com futebol. Então, de gestão, um ramo de gestão mesmo, ele não conhecia. Então, e já tinha muitos processos que eu já tinha aplicado. Então, era importante que ele aprendesse e seguisse. Então, eu tive que treiná-lo também como gestor, porque é diferente, né, a forma como você se comporta sendo um colaborador de uma empresa e sendo gestor dessa empresa, tendo um cargo diferente. Então, assim, foi muito difícil esse processo. Porque eu sou uma pessoa de muita personalidade e ele também. Então, ele falava comigo, Tainá, mas tem que ter o meu jeito. Também tem que ter um pouco de mim na Fit Company, né? Então, deixa eu dar as ideias, deixa eu agir também. E toda uma sabedoria, todo um entendimento, paciência e conversa, muita conversa. Porque de fato, você gerenciando ali um negócio, né, vão surgir divergências que não tem nada a ver com vocês como indivíduos, né? Vocês como casal. Sim. Mas ali no negócio, mas querendo ou não, ali no início, eu acredito que até entrar no eixo, né, realmente é inevitável que haja ali conflitos e tudo mais, de ideias e tudo mais, né? Algo que eu vejo, assim, que é muito comum nesse ramo, Tainá, são homens, né, trabalhando, homens como donos de negócios, assim, você como uma mulher, que depois que o seu esposo veio, né, você sente que você é muito diferenciada nesse meio? Você conhece outras mulheres que estão nesse mesmo lugar, tipo, do ramo fitness, não só ramo fitness, né, mas, tipo, de fato, empreendendo ali na área de academia, ainda é algo, pode ser até algo do meu imaginário, tá? É porque eu falo daquilo que eu vejo mesmo, que talvez pessoas possam enxergar o mesmo. É muito comum ser mais homens do que mulheres? Você enfrentou algum desafio por ser mulher
empreendendo nessa área? Sim, muito. Eu realmente não conheço muitas mulheres. Pessoalmente, não conheço. Conheço mais pela rede social. E são academias incríveis. Então, eu acho muito especial o nosso toque feminino. Eu enfrentei muitas dificuldades. Acho que é um ramo majoritariamente masculino. Existe esse preconceito. E o ramo de academia é muito associado a músculo. Então, aquela coisa, aquele estereótipo, estético, né? Isso. Então, o que uma menina jovem, pequenininha, está fazendo à frente de uma academia, né? As pessoas esperam ver um homem forte. E isso foi realmente muito difícil, assim, sofri realmente situações muito de machismo mesmo. Foi muito difícil eu aprender a me posicionar, a me colocar nessas situações, mas eu consegui adquirir esse respeito. Claro que foi com o decorrer dos anos, enfrentando muitas dificuldades, diálogos muito difíceis, aprendendo a me posicionar, mas, de fato, é muito difícil ver mulher nesse ramo, e eu acho que esse é o nosso diferencial, é uma gestão feminina. Eu tenho certeza que tem muitos diferenciais que a Fit Company tem, porque ela é a principal gestora ali, é uma mulher, então tem esse olhar, e meu esposo ele vem também com esse olhar, então é muito importante que tenha também, que o meu sócio ele também tenha esse raciocínio, esses valores, esses pensamentos de proteger a mulher, de cuidar da mulher para que ela se sinta inserida, segura, que se tiver algumas situações, a gente aborda o homem, a gente não deixa passar. Então, qualquer situação que possa acontecer, que ultrapasse ali o mínimo, a gente já aborda o homem. Então, meus professores, eles são treinados também para avaliarem situações. Hoje eu tenho bastante mulher trabalhando como professora, eu gostaria de ter mais. Então, eu sinto ainda um pouco de dificuldade de, pelo menos, receber currículos femininos, né? Porque eu sei, né, vejo que tem muitas mulheres na área, mas gostaria que a minha equipe tivesse mais mulheres, justamente para que tenha essa segurança, essa tranquilidade. A gente se sente melhor como mulher. Sim. Não tem jeito, assim, por mais que acredito, confio muito nos meus professores homens, sei o quanto eles são respeitosos, de caráter, honestos, o quanto eles são cuidadosos, prezo muito por isso. Então, eu sei como eles são, mas entendo como mulher que eu me sinto mais à vontade sendo tem essas coisas mesmo. Tem dessas coisas. Então, eu sempre falo sobre isso com os homens. Eu sempre falo sobre o posicionamento, como é que tem que ser o seu olho, para onde seu olho vai, como é que o seu corpo se posiciona na hora de ensinar um exercício para uma mulher, porque tem que ter muito cuidado. Isso então, é muito bacana, sabe, o Tainá, de você estar tocando, porque isso é um diferencial, acredito, né, da Fit Company como empresa, e da sua gerência. Isso mostra, né, a sua gerência, a sua preocupação com o seu grupo, a sua equipe, né, a sua equipe, e como que a sua liderança ali é funcional dentro daquilo que é para você um princípio que deve ser respeitado ali no ambiente do seu trabalho, né, da sua empresa. Você, durante esse tempo, porque você a todo momento falou bastante sobre posicionamento, sobre não temer, não ter problema de falar com as pessoas, porque quando a gente fala do ramo de academia, né, o seu material ali de trabalho são pessoas, né? Tanto as pessoas que vêm para consumir ali o que você fornece, a estrutura e tudo mais, quanto a sua equipe de trabalho. Como que foi para você lidar durante esses anos, mesmo sendo muito jovem, né? Que você começou muito jovem. A academia tem quanto tempo? 11 anos. 11 anos, ou seja, você começou aí bastante jovem, já tendo que gerir equipe, treinar pessoas. Você teve que se aperfeiçoar bastante para poder lidar, porque assim, ali o maior trabalho é com as pessoas que você tinha como equipe, né? Como que foi isso para você, gerenciar a equipe? Você buscou treinamentos para fazer essa parte de gestão de pessoas? Ou era algo que você conseguia ali tirar de letra de boa, conhecendo as pessoas? Não, eu contratei uma consultoria especializada em academia. Eu tinha muito eu pesquisava muito, estudava,
mas eu sentia muita falta de ser algo direcionado para o meu negócio, que é a academia, porque a linguagem é diferente, tem muita coisa que eu considero ser diferente. Então, eu encontrei essa consultoria em São Paulo e foram 6 meses de consultoria que foram incríveis para o meu amadurecimento como pessoa, como profissional, amadurecimento da minha empresa também. O Fábio, a Karina e o Paulo, eles foram fundamentais na minha vida. Realmente me ensinaram, é muito... Não sei se isso é um pensamento que as pessoas possam se identificar, mas a gente sabe fazer, mas não sabe como. Eu olhava para a academia e falava, gente, por que tá dando tão errado? Eu sei que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas como eu vou fazer dar certo? Eu sei que vai dar certo, mas não sei como. Então, a consultoria nada mais é do que um direcionamento. Não é o pozinho mágico que faz com que a sua empresa melhore da noite para o dia. É realmente ensinar a trabalhar, ensinar os processos. Então, isso foi fundamental para que hoje eu tenha essa organização muito melhor. Então, falava sobre comercial e vendas, sobre marketing, sobre finanças e sobre a parte jurídica. Eu acho que todas elas me acrescentaram muito, mas a parte jurídica chamou muito a minha atenção, porque eu não conhecia os meus direitos e os meus deveres. E eu tenho os meus direitos e meus deveres sendo proprietária de uma academia, de uma prestadora de serviços. Então, existiam comportamentos dentro da academia que eu não entendia e eu não sabia fazer aquele comportamento parar. Por exemplo, comportamento de a pessoa não quer revezar o aparelho com a outra. A pessoa não fica atacando peso no chão. A pessoa fica falando palavrão alto. Comportamentos ali que fazem parte de um dia a dia de uma academia. Sim. Eu não entendia como é que eu conseguia mudar isso. Como é que eu ia lá para a pessoa e ia falar com ela? Você pode parar de falar palavrão, por favor? E eu posso. E eu não sabia que eu podia fazer isso. Nunca queria saber que você podia fazer isso. Porque legal você tá falando é um isso. regulamento interno. Então, o regulamento interno existe, é para ser cumprido. Quando um cliente ele assina o termo de matrícula, é um contrato que ele faz, que ele está contratando a prestação de serviços de uma academia. Então, ali tem as normas. Ali tem o que eu tenho que oferecer. Uma estrutura, com água limpa, com água, luz, aparelhos funcionando, equipe para direcionar, para orientar. Então, essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. Então, quando eu entendi que existe o meu lado também, existe o consumidor. Sim. E existe a empresa. Então, isso foi muito, muito positivo para a minha empresa, porque eu pude alinhar. Se tem um comportamento de um homem importunando uma mulher, eu posso pedir para ele se retirar. E eu não tinha esse conhecimento. Eu primeiro faço uma advertência e, através dessa advertência, a gente comunica. A próxima é a rescisão contratual. Então, isso foi fundamental. Eu realmente entendi comportamentos. Não pode ficar sem camisa. Não pode. Mas é claro que eu não vou ser totalmente rigorosa e falar rescisão contratual aqui. A gente conversa, assim. Eu sempre prezei muito pelo diálogo, tanto com a minha equipe e da minha equipe com os meus clientes também. Então, se acontece alguma coisa, primeiro é conversado. Primeiro, segundo, terceiro, a gente sempre conversa muito com o cliente. Então, para chegar a esse ponto, realmente o cliente não quer respeitar. Sim. E uma das coisas, algumas conversas, infelizmente, que eu já tive, eu sempre falo que aqui você é respeitado, as pessoas te tratam bem. Aqui é um ambiente com muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim. Tem que ter normas. E essas normas têm que ser cumpridas. Senão, vira bagunça. Senão, ninguém se respeita, começam a gritar com o outro, um a brigar com o outro. Ninguém respeita o espaço, que é um espaço que tem que ser dividido. Sim. E nesses diálogos, né, que a gente conversava muito, tentava mostrar para o nosso cliente que aquele comportamento não condizia com com a academia, com as nossas normas, com o nosso jeito, né, com a nossa identidade, nosso posicionamento.
e a pessoa, infelizmente, não cumpria. E aí, infelizmente, tinha essa conversa de rescisão contratual. Então, eu sempre explicava muito, eu preciso que todo mundo aqui siga essas normas, para que a gente tenha um ambiente agradável, para que você se sinta bem, né? E isso é muito interessante, Tainá, porque são coisas que quem está de fora, por exemplo, não imagina, mas é fundamental para que você gere ali no ambiente que você gerencia, né? No ambiente em que você é proprietária mesmo, que aquelas pessoas desfrutam, porque a academia normalmente é um lugar de extravasar, né? Um lugar de, tipo, a pessoa larga os problemas. A academia, ela é quase que uma terapia para muitas pessoas, né? Porque ali as pessoas vão, conversam com outras pessoas, sorriem, fazem um exercício, endorfina o corpo e vão para suas casas, né? Então, é muito importante realmente que quem gerencia tenha essa preocupação de que aqui é um ambiente em que todos devem ser respeitados e que isso, por exemplo, vai gerar com que coisas difíceis aconteçam. Porque, por exemplo, eu não fazia ideia, por exemplo, que coisas assim já poderiam ter acontecido. Porque às vezes a gente parte do pressuposto, né, que todo mundo tem uma noção, né? E nem sempre, porque quando a gente trabalha com gente, lidar com o público, nem todo mundo tem uma noção, nem todo mundo vai agir com respeito em relação ao outro, nem todo mundo vai ter essa coisa de, olha, se existe uma norma, uma regra, é importante que isso seja respeitado, porque mais pessoas estão aqui, isso aqui não é meu, né? Eu não vou fazer o que eu quero aqui. Mas isso é muito interessante de vocês priorizarem isso, porque isso gera a identidade que respeita os princípios que vocês têm como empresa, né? E já aconteceu alguma situação, assim, difícil, porque eu nunca ouvi uma pessoa, por exemplo, igual ser expulso de escola, né? Que você tomou uma advertência e foi expulso. Porque já aconteceu uma situação assim que você falou, não, inacreditável, eu vou ter que realmente intervir e essa pessoa não tem mais condições de ficar aqui. Sim. Cara, inacreditável, não, porque eu realmente não imagino. Quando assim, eu tenho que intervir... É porque é uma situação... não tem mais jeito. Porque eu preparo a minha equipe. É a minha equipe que tem que ter essa intervenção. A minha equipe é a autoridade do local. Então, não é os donos que têm que vir resolver uma situação. A minha equipe tem que ser apta a agir. E passa por muitas conversas. Dessa pessoa demorou uns 2 anos, assim, para eu conseguir, para eu realmente intervir, porque chegou num ponto que não tem como, perdeu realmente a noção mesmo, né? O discernimento. Então, por exemplo, se você não é formado em educação física, você não pode passar um treino para alguém. Sim. E era um aluno. E ele estava passando o treino. E aí, nesse dia, 2 menores de idade, que a nossa responsabilidade é muito maior com menor de idade, é muito grande com maior de idade, imagina com menor de idade. E aí eu vi na câmera que estava acontecendo essa movimentação. Ele estava lá incentivando, né? Ok, até aí tudo bem. Você pensa que são amigos treinando juntos. Sim. Mas a gente já sabia do histórico desse aluno. E eu comecei a observar. Eu falei, não é treinando junto. Ele está intervindo no treino desses alunos. E esses alunos passaram mal. E aí, quem estava lá, minha equipe socorrendo os alunos que tiveram hipoglicemia. Então, coloca pé para cima, a gente tem um melzinho para dar uma levantada, tem que ligar para o pai. A gente tem todo um procedimento que a gente faz quando alguém se sente mal. E aí eu procurei, né? Cadê? Aí eu falei, não, chega. Então, assim, meus professores já conversaram muito com ele com essa postura. Sempre dando pitaco no treino, tentando mudar o treino das pessoas. Então, assim, eu acho que uma coisa é você querer treinar junto, mas outra coisa é realmente ser inconveniente. Até porque ali, né, como ele está no ambiente da academia, em dado momento, as pessoas podem até confundir como se vocês estivessem endossando esse comportamento de alguém que não é formado, justamente, de alguém que não está ali para ter essa função, né? Sim, tipo... e às vezes até o aluno vai pedir ajuda para essa pessoa, sendo que o professor do salão está ali para atuar. E tem várias coisas ali envolvidas que são complicadas, né? De fato, de no âmbito assim da academia. Essa pessoa que está intervindo no treino de alguém, ela sabe o que essa pessoa tem? As patologias?
Ela sabe o que pode acontecer? Ah, não, eu tô só passando um agachamento aqui para essa pessoa. Mas e se essa pessoa tiver uma lesão no joelho e aquele agachamento piorar a situação do joelho da pessoa? E acaba que, fim ao cabo, vocês são responsáveis Foi na ali, Academia né? Fit Company, né? Isso aí. Eu me machuquei na Academia Fit Company. Então, é muito sério, é muito grave. A gente deixar que os alunos se comportem como professores, sendo que eles não são. Eu acho que tem que ser apto, tem que fazer a faculdade, tem que entender o mínimo. E é importante que vocês tenham esse olhar, né? É o cuidado. De preocupação e de cuidado, que eu acredito que trazem à tona os seus valores e a missão, né? Sim, da academia por si só. Durante esse tempo, Tainá, que você empreende, né? Que eu vi agora que vocês lançaram um outro espaço, né? Uma outra academia. Sim. Que legal. Estão aí expandindo e crescendo. Sim. Houve algum momento que você pensou assim, em desistir, que a academia entrou em uma crise? Sim. Porque é aquilo, né? O ramo fitness, a gente sabe que a academia, por exemplo, tem picos, né, durante o ano, em que todo mundo quer fazer o projeto verão e aí se matricula, né? Tem altas e baixas, né? Como qualquer instituição, às vezes até de ensino mesmo. Houve algum momento que vocês tiveram um período muito difícil, você pensou assim, meu Deus, eu não vou conseguir, porque teve pandemia nesse tempo também, né? Como que vocês viveram esse período? Foi tranquilo para vocês? Manter as portas abertas? Não, foi muito difícil, assim, eu tenho... Agora com a pandemia, 3 momentos, né? Eu lembro muito em 2017, que as coisas não estavam indo bem. E eu tomei realmente a decisão. Falei, não, vou sair. Comecei a conversar, né? Para procurar algum lugar para trabalhar como professora de musculação. Então, realmente estava muito certa dessa decisão de sair, porque eu não conseguia mais contribuir para a melhoria da empresa. E eu lembro muito que... Na época, eu não estava bem, e meus pais viram que eu não estava bem, na época eu não era casada, e meu namorado também via que eu não estava bem, e eles queriam me ver bem, né? Então, eles realmente estavam preocupados comigo. E eu fui conversar isso com um amigo meu, porque a decisão já estava tomada, eu já ia sair. Não queria mais. E esse amigo virou para mim e falou assim, Tainá, quem te ama quer te ver bem. Os seus pais não estão aguentando ver que você não está bem. Então, eles vão priorizar o seu bem-estar. Então, tudo bem se você decidir seguir outro ramo ou sair. Então, você precisa entender isso. Mas e o seu sonho? Qual é o seu sonho? E aí eu comecei a falar para ele qual era o meu sonho. E o meu sonho realmente é poder levar mais saúde, mais qualidade de vida para as pessoas. Quando eu escolhi a educação física, é pensando nisso. O que faz bem para a saúde das pessoas? Como é que eu posso ser esse canal de transformação da saúde das pessoas? Então, meu sonho é poder atingir o máximo de pessoas possíveis através da atividade física, porque faz muito bem para a saúde física e mental das pessoas. Então, eu vi ali, eu vejo que eu consigo cumprir esse papel como gestora de uma academia. Eu organizo tudo para que você entre, faça o seu treino, se sinta melhor, seja bem recebido e vá embora querendo voltar amanhã. Então, assim, quando esse meu amigo falou isso, acendeu uma luz, assim, pra você. Foi incrível, porque eu realmente falei, eu não posso desistir do meu sonho. E isso foi em 2017. E a academia piorou muito. Assim, final de 2018 piorou muito, 2019. E foi em 2019 que a gente chegou a um número de alunos muito baixo. Muito, muito baixo. Tanto é que, quando eu assumi a academia em 2014, o número de alunos não era tão baixo assim. E aí pronto, aí caí de novo e fiquei pensando o que eu vou fazer, né, para melhorar. Mas na época eu tinha uma equipe muito boa. E a gente não estava conseguindo fazer acontecer. E eu fui ficando muito nervosa com aquela situação, até que eu pensei em realmente fechar as portas. Eu falei, eu vou fechar as portas e vou embora. Comecei a fazer planejamentos, eu falei, não, com esse planejamento aqui eu tenho um retorno financeiro bom e não fico tão estressada como eu vivo. E
Quando eu pensei em fechar as portas, eu pensei nas pessoas que eu deixaria de atender. E isso me emociona muito, porque por mais que a Fit Company não tinha um impacto importante para Xerém, eu reconheço, não era boa. Nós éramos muito bons, éramos pessoas muito boas ali, a equipe muito boa, mas ainda faltava alguma coisa na Fit Company para ela se tornar realmente uma referência. E eu comecei a pensar, mas eu acho que a Fit Company é importante para Xerém. Eu acho que é importante, a gente cuida de muitas pessoas. Por mais que o número de alunos esteja muito baixo, mas ainda são pessoas. Se uma pessoa estiver aqui, eu não posso desistir, eu preciso cuidar dessas pessoas. Eu sempre tive esse sentimento muito forte dentro de mim. E foi aí que mexeu comigo. E aí, nossa, eu chorava muito nessa época. Porque eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso acolher as pessoas, eu preciso que elas se sintam bem na minha casa. E a Fit Company lá é a minha casa. Eu preciso que as pessoas se sintam seguras e que elas queiram estar ali. E aí eu reuni a equipe nessa época. Foi um pouquinho mais para o final de 2019. Quando eu reuni a equipe, eu abri o jogo para eles. Eu falei sobre todas as dificuldades que a gente estava enfrentando. Eu fui extremamente verdadeira e intensa. Eu falei para eles, só escuta a minha voz. Não olha para mim, porque o que eu vou falar agora vai ser muito forte. E contei tudo para eles. Contei sobre, se eu fechar as portas, eu já sei o que eu vou fazer. Mas e vocês? O que vocês vão fazer? E comecei a falar também sobre isso que eu acabei de falar, sobre deixar de cuidar de muitas pessoas, o quanto aquilo estava doendo em mim. Você trouxe à tona ali o propósito que vocês têm, né? Sim. Novamente. E algo se perdeu pelo caminho. E a equipe precisava me ajudar a recuperar isso que foi perdido. Porque eu olhava para o lado e aí eu não via a equipe era maravilhosa, mas eu não via a equipe ali, dando realmente o sangue para conseguir. Aquele aluno já sabe treinar, não preciso dar atenção. Era esse o pensamento. E foi nessa que a gente foi perdendo alunos e alunos, nesse comodismo, né? E aí, nesse dia, eu virei e falei, gente, aquele aluno sabe treinar. Mas se você for lá, a gente já sabe que esse aluno ele faz esse treino já há um tempo. Se você for lá e acrescentar alguma coisa no treino dessa pessoa, ela vai sentir um estímulo diferente. Sim. Ela vai se sentir mais animada, mais motivada. Então, a gente precisa fazer a diferença no dia daquela pessoa. Porque se você atende um bem, esse um vai falar para mais um. É isso. E vai falar para mais um. E, aos pouquinhos, a gente vai recuperando nossos clientes. A nossa credibilidade. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Preciso que vocês atendam as pessoas. Não tenho o que fazer. Tem, sim. Qual o peso que você pega nesse exercício? Deixa eu te ajudar, deixa eu procurar para você. Tem coisa para fazer. Sim. Tem muita coisa para fazer para poder ajudar a pessoa no treino dela. E isso faz muita diferença mesmo para quem tá ali, né? A Sim. experiência que você tem dentro da academia, você sente que as pessoas se importam com você. Isso de Sim. fato faz toda a diferença. É. O trato da equipe, né? E Sim. você percebeu que isso foi fundamental para vocês se reerguerem, né? E Sim, prosseguirem. foi. E a partir dessa, eu sempre falo muito assim, a gente precisa atender o cliente de forma que, quando ele sai por aquela porta, a gente tem que pensar, será que ele vai querer voltar amanhã? Sim, porque eu atendi ele muito bem, porque eu tratei ele muito bem, eu cuidei muito bem dele. Então, ele vai querer voltar amanhã. Então, eu acho que é sempre um sentimento que eu tenho. Quando alguém passa pela porta da academia, eu penso, será que vai querer voltar amanhã? Tem que querer voltar amanhã, a gente tem que trabalhar para isso, né? E não pode deixar isso morrer, né? Dia após dia, aí. você sempre entregando ali o melhor, porque final das contas, né? Isso é o que mantém você não só bem sucedido no seu negócio, mas ele crescendo, como vocês cresceram, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho desse período que vocês estão vivendo agora, de crescimento. Vocês abriram uma outra unidade, não é isso? Sim. E como que você teve assim, esse frio na barriga para poder dar esse passo? Olha, foi mais uma vez... Foi na fé do Filho de Deus? Foi na fé. Porque é aquilo, é a oportunidade. A gente chegou num momento da Fit Company de Xerém que a gente conseguiu fazer os nossos objetivos, que era colocar ar-condicionado
trocar aparelhagem. Então, a gente estava realmente muito realizado de conseguir realizar. A gente estava muito feliz de conseguir realizar, né, isso tudo. Então, quando a gente viu os nossos aparelhos que ainda funcionavam muito bem, a gente pensou, por que não abrir uma nova? E quando foi o lugar, eu não sei dizer outra coisa a não ser Deus, porque foi Deus que direcionou a gente para Vila Canaã, que é o bairro vizinho, a nossa terra prometida. Então, eu fico muito feliz, assim, de ter sido ali, porque a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido. A gente viu que a gente ia fazer diferença ali, né? Então, era isso que eu falava com Deus. Eu falava, vai, Deus, me direciona para algum lugar que a gente faça diferença. Eu não quero ser só mais uma academia em um bairro. Eu quero realmente que as pessoas fiquem muito felizes recebendo a gente no bairro. E quando surgiu a oportunidade do galpão, eu falei, pronto, era o que precisava. Esse galpão maravilhoso apareceu pra gente. E a gente reformou todos os nossos aparelhos, eles ficaram impecáveis. E a gente conseguiu montar a nova. E foi, assim, eu trabalho muito nessa questão de contratação, de formar e treinar a equipe. E foi muito curioso que foi muito rápido conseguir montar uma equipe. Eu fiz entrevistas muito assertivas. Acho que toda a minha bagagem difícil que eu tive durante esses 10 anos se transformaram em conseguir resolver problemas muito grandes de uma forma mais rápida. Sim. E realmente correta, né? Então, a gente está vivendo um momento muito maravilhoso. Estamos com muitos clientes em Xerém e também estamos aumentando o número de clientes na Vila Canaã. Então, foi uma oportunidade que apareceu. E eu agarro com unhas e dentes todas as oportunidades que aparecem na minha frente. Isso é maravilhoso. Isso feliz. É maravilhoso e isso é sinal de que só vai crescer, né? Sim. Tainá, muito obrigada por te receber aqui, né? Porque passa muito, muito rápido. Queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo no dia de hoje, de repente está no nicho fitness, né? Pessoas que de repente têm a formação que você tem e não acreditam. Às vezes tem uma visão até limitada. O máximo que eu posso conseguir é ser uma professora ou de repente atuar como personal, Sim. né? Mas às vezes tem um sonho que você tinha, né? Sim. O sonho que você teve desde tão jovem, quando você via lá aquela academia montada, bonita, e prosseguiu e aconteceu. Queria que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando hoje. Olha, eu acredito muito que você precisa ter um propósito muito bem definido na sua vida. Eu acho que é ele que te mantém de pé para enfrentar os desafios. Eu acredito muito que quando você tem o seu propósito muito alinhado, você sabe muito bem o que você quer, é muito importante que você acredite muito em você, que você estude, se profissionalize, realmente busque estudar sobre o seu ramo, que seus valores vão estar alinhados com o estudo, com o conhecimento. Então, isso é muito importante. Eu incentivo muito as pessoas, né, a serem empreendedores, porque eu acredito muito que o nosso olhar é muito especial. E sempre incentivo a não desistir, a realmente recalcula a rota, pesquisa melhor sobre o seu ramo, estuda, que a sua força de vontade, a sua garra, a sua determinação, o seu propósito, tenho certeza que a sua essência, a sua força estão no seu empreendimento e ele não pode acabar. Então, não desistam, continuem persistentes que vai dar tudo certo. É isso aí, Tainá, muito obrigada, tá, pela sua participação, por ter estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que cada vez mais vai crescer, sim, tá bom? E você que ficou aqui com a gente até agora, não deixe de se inscrever no nosso canal e com a gente você vai ver muito mais histórias inspiradoras como a da Tainá que esteve aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.